Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de programação do Projeto Ampere. O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre lógica de programação. Esse é um tema muito importante para quem está começando a aprender a programar, porque depois que você entender a lógica por trás, vai ficar muito mais fácil aprender então qualquer linguagem de programação. Vamos começar revisando a definição de algoritmo que foi vista na aula anterior. O algoritmo ele vai ser aquela sequência bem ordenada de instruções precisas e que vão visar atingir um objetivo específico. Ele vai ser escrito na linguagem comum mesmo, o mais importante por enquanto é se atentar com a lógica e a organização das instruções. A gente pode fazer ele basicamente de duas formas, em fluxograma ou em lista. A gente vai aprofundar mais essas duas formas aqui nessa aula. Mas antes disso, vamos desenvolver um pouco mais o conceito do algoritmo. Começando pelas qualidades principais dele. A primeira delas é que cada passo deve conter uma instrução precisa e que seja possível de ser executada. A segunda é que os passos devem estar numa sequência bem ordenada, como eu já vim explicando na aula passada. E a terceira é que deve haver uma ou mais condições para o fim do algoritmo. A gente tem que informar bem em que momento o algoritmo vai terminar. Tendo isso em vista, vamos partir agora para o processo de criação do algoritmo. O primeiro passo é identificar o problema, todos os detalhes e o que a gente vai precisar para resolver ele. Daí, em segundo, encontrar as possíveis soluções no caso de ter mais de uma. E nesse caso, depois disso, a gente escolhe a solução mais apropriada. Então, por exemplo, a gente pode escolher se a gente quer usar a solução mais simples ou a solução que vai abordar o maior número de casos daquele problema. Depois disso, a gente vai desenvolver o algoritmo, tendo em mente aquelas três qualidades principais dele. E por último, a gente vai testar o algoritmo para ter certeza de que deu tudo certo e não tem nenhum erro. Agora vamos começar a estudar os elementos que estão presentes dentro de um algoritmo, a começar pelos dados. Os dados, que também são conhecidos como entradas, são os elementos conhecidos de um problema. Eles podem ser coletados aí de diversas maneiras, porém, na maior parte das vezes, vai ser o usuário que vai fornecer eles. E o algoritmo vai realizar a função de manipular esses dados para resolver o problema e retornar para o usuário as respostas ou as saídas desse problema. Existem vários tipos de dados em programação. Eu vou passar para vocês agora os dados primitivos, ou seja, aqueles que são os mais simples. Listando eles aqui rapidinho, tem os dados literais, os dados numéricos, e dentre eles tem os inteiros e reais, e também tem os dados lógicos. Vamos começar vendo mais aqui os dados literais. Eles vão ser compostos por uma sequência de caracteres que podem conter dígitos, letras e também símbolos especiais. Esse tipo de dado precisa ter o seu início e fim demarcados pela presença de aspas duplas, como tem três exemplos aqui mostrando para vocês na tela. O primeiro deles é a palavra programação, segundo, uma sequência de letras do alfabeto intercalando entre minúsculo e maiúsculo, e terceiro, uma expressão matemática, porém ela não vai ser interpretada dessa maneira, ela vai ser interpretada como uma frase ou uma palavra mesmo. Agora vamos dar uma olhada nos dados numéricos, que como o próprio nome diz, são aqueles formados por números. Tem os números inteiros, que são aqueles que não possuem partes decimais, como está mostrado aqui na tela. Lembrando, eles podem ser negativos. E tem também os números reais, que são aqueles que podem possuir partes decimais. Reparem aqui que eu estou usando o ponto como separador decimal. Isso porque na maior parte das linguagens de programação vai ser assim por conta do padrão americano. E por último tem os dados lógicos. São aqueles usados para representar dois valores únicos. O primeiro deles o verdadeiro e o falso. O verdadeiro pode ser representado pelo número 1, enquanto o falso vai ser representado pelo número 0. Eles também são conhecidos como booleanos, em uma referência para a álgebra de Boole. Vocês vão ver mais sobre isso em uma outra aula desse curso. E uma curiosidade sobre a linguagem C é que o verdadeiro pode ser representado não apenas pelo número 1, mas por qualquer número que não seja o número 0. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando por que é necessário fazer essa diferenciação nos tipos de dados. E a razão é bem simples. Os dados eles vão ser armazenados na memória do computador por meio de sequências binárias. Aí vocês lembram da aula passada que foi falado sobre a linguagem de máquina. O dígito binário ele vai ser denominado bit, que vem de binary digit. E o conjunto de 8 bits vai ser denominado byte. E aí vem aquelas palavras que vocês já conhecem como megabyte, terabyte, gigabyte, etc. E no caso, o tipo de dado ele vai especificar a quantidade de memória que é necessária para armazenar ele. Diferentes tipos de dados ocupam diferentes quantidades de memória. Então seria um grande desperdício reservar a mesma quantidade de memória para todos os tipos de dados, sendo que eles não ocupam a mesma quantidade. Dando continuidade agora, vamos ver o que são variáveis e constantes. As variáveis elas vão ser posições na memória do computador que vão ser reservadas para armazenar dados. Uma variável possui aí três atributos. O primeiro deles é o nome da variável, segundo, o tipo de dado associado, ou seja, o tipo de dado que ela vai armazenar, e depois a informação ou o valor que vai estar armazenado nela. Como o próprio nome já diz, o valor armazenado pode alterar ao longo da execução do algoritmo. Porém, as constantes elas possuem as mesmas qualidades das variáveis, porém o valor nelas é imutável, vai ser o mesmo durante toda a execução do algoritmo. Agora uma dica para vocês de boa prática de programação com relação a variáveis e constantes. É muito importante que o seu algoritmo ou seu código possa ser compreendido facilmente por qualquer pessoa. Então escolham muito bem os nomes das variáveis de vocês, das constantes também, de acordo com o que elas vão representar no código. Na sequência agora vamos dar uma olhada em alguns tipos de operadores que temos em programação.
sendo eles os operadores aritméticos, os operadores relacionais, lógicos e de atribuição. Vamos começar então pelos operadores aritméticos, que vocês já viram a maioria deles nas aulas de matemática. Tem os 4 básicos, que são a adição, representada pelo símbolo de mais, a subtração, representada por esse hífen, que vai ser o símbolo de menos, a multiplicação, representada pelo asterisco, e a divisão, que é representada pela barra inclinada para a direita. Aí a gente também vai ter o módulo, que não é o módulo que vocês viram no ensino médio. Esse módulo aqui ele representa o resto da divisão entre dois inteiros. Então, se você fizer, por exemplo, 4 módulo 2, ele vai retornar o valor 0, porque o resto da divisão do número 4 pelo número 2 é 0. E se fizer 5 módulo 2, aí ele vai retornar o valor 1. E também tem a exponenciação, que vai ser representado pelo duplo asterisco. Agora vamos para os operadores relacionais, que são os que a gente vai utilizar para comparar dois valores ou duas expressões. Começando pela igualdade, representado pelo duplo símbolo de igual, já já vocês vão entender o porquê disso. Menor que, representado pela setinha apontada para a esquerda. Menor ou igual a, com a setinha apontada para a esquerda, seguido pelo símbolo de igualdade. E da mesma forma, maior que, depois maior ou igual a. E por último, diferente de. Como a gente não consegue fazer aquele corte no símbolo de igual, a gente coloca a primeira exclamação e depois o símbolo de igual. Agora partindo para os operadores lógicos. Ao todo a gente vai ter 3 operadores lógicos. O primeiro deles, o operador E, que é representado por esse duplo E comercial. Ele pode ser interpretado pela intersecção na teoria de conjuntos e também pode ser interpretado como o operador de multiplicação. Aí a gente vai ter o operador OU, que é representado por essa dupla barra vertical. Ele pode ser interpretado como a união da teoria de conjuntos e também pode ser interpretado como o operador de adição. E por último a gente vai ter o operador NÃO, que é representado pelo símbolo de exclamação. O NÃO ele vai basicamente inverter o estado lógico do seu operando. Para visualizar melhor, eu trouxe aqui uma tabela da verdade contendo duas variáveis A e B, ambas de valores lógicos, contendo todas as suas possíveis combinações. Quando tanto A quanto B forem falsos, o resultado da intersecção e da união entre eles vai ser falso também. Então A e B vai resultar em falso e A ou B também vai resultar em falso. O não A vai resultar em verdadeiro, porque ele está invertendo o estado lógico de A. O mesmo serve para não B. Quando A for verdadeiro e B for falso, aí o resultado de A e B vai resultar em falso e o resultado de A ou B vai ser verdadeiro. Pense no verdadeiro como sendo equivalente ao número 1 e o falso como equivalente ao número 0. Já que o operador E pode ser interpretado como a multiplicação, nesse caso 1 vezes 0 vai resultar em 0, logo falso. E no caso o operador OU sendo interpretado pelo operador de mais, então 1 mais 0 vai resultar em 1, logo verdadeiro. O mesmo serve quando A for falso e B for verdadeiro. Aí no último caso, quando A for verdadeiro e B também for verdadeiro, da mesma forma que no primeiro caso, tanto a intersecção quanto a união entre os dois vai ser o próprio valor de A e B, ou seja, verdadeiro. Para finalizar os operadores, vamos ver agora os operadores de atribuição. O primeiro deles, o operador de igualdade, que para diferenciar do operador relacional de igualdade, a gente escreve apenas com o símbolo de igual, ele vai servir para atribuir um valor a uma variável. Essa variável que vai receber um valor deve ficar ao lado esquerdo do símbolo de igualdade, e do lado direito, o valor que será atribuído a ela. Aqui no exemplo que vocês podem ver, a variável C está recebendo o valor resultante da soma entre A e B, sendo que A e B podem ser números constantes ou variáveis também, mas ao lado esquerdo podem conter apenas variáveis. E como vocês podem ver, os outros operadores resultam na combinação de um operador aritmético com o símbolo de igualdade. O operador mais igual ele vai realizar a função de somar um valor a uma variável que já possui um valor inicial. Aqui no exemplo, vocês podem ver que C está recebendo o valor dela mesma somado com o valor de A. Então, se a minha variável C possui valor inicial igual a 5 e A possui valor 2, após essa operação, C vai passar a valer 7. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado para os outros operadores, como vocês podem ver aqui na tabela. Agora vamos dar uma olhada nos comandos de entrada e de saída. Começando pelo comando de entrada, que seria o leia, ou scanf na linguagem C. O comando de entrada ele consiste no meio pelo qual os dados vão ser transferidos para o computador, na maior parte das vezes por meio do usuário. Para utilizar ele, a gente escreve leia e entre parênteses coloca os argumentos, que no caso vão ser as variáveis. Aí o comando de saída vai ser o escreva, ou o printf na linguagem C, que consiste no meio pelo qual as mensagens e resultados vão ser transferidos pelo computador para o usuário. Então, a forma de utilizar ele é escrever escreva, aí entre parênteses a gente pode colocar uma frase de controle, que no caso é uma mensagem que vai ser mostrada para o usuário, e também pode colocar os argumentos, que no caso vão ser as variáveis, ou também podem ser constantes. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, em que a gente vai ver estruturas que podem estar presentes em algoritmos. Começando pelas estruturas de decisão. Elas permitem para o algoritmo resolver diversos casos de um mesmo problema baseado nas entradas que forem fornecidas. E tem dois tipos aqui que a gente vai ver. Primeiro, o se-senão, ou if-else na linguagem C, e o escolha caso, ou switch case na linguagem C. A primeira delas vai ter essa forma principal. Se, dentro do parênteses, as condições, pode ser uma ou mais, e depois disso, as instruções que vão fazer parte dessa estrutura.
Para indicar isso, elas têm que estar com um tab aqui para elas ficarem identadas. As condições que estão dentro do parênteses vão ser analisadas e vão retornar um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, as instruções que estão dentro da estrutura vão ser executadas. Se for falso, elas não vão ser. O algoritmo vai simplesmente seguir para a próxima parte. Quando a gente tiver várias situações possíveis, a gente pode usar também o senão se, que vai conter outras condições e outras instruções. Então, no caso, quando as condições do se forem falsas, ele vai partir para o senão se e vai analisar as condições dele. A gente pode usar o senão se quantas vezes quiser para abranger o maior número de situações possíveis do problema. Além disso, a gente também pode usar o senão, em que as instruções presentes nele só vão ser executadas quando nenhuma das condições acima for verdadeira. A segunda estrutura, a escolha caso, vai ter um formato bem diferente. Ela vai ser muito interessante para casos em que o problema tem um número muito grande de situações possíveis. A gente começa ela escrevendo escolha e dentro do parênteses uma variável que vai ser analisada. E depois embaixo os diferentes valores que essa variável pode assumir, com as instruções que vão ser executadas caso a variável assuma um determinado valor. Se por acaso a variável não assumir nenhum dos valores que foi estipulado, então nenhuma das instruções presentes na estrutura vai ser executada. O algoritmo vai seguir apenas para a próxima parte. Vamos partir agora para as estruturas de repetição. Essas estruturas vão realizar a tarefa de executar várias vezes uma mesma sequência de instruções de acordo com condições que a gente vai estipular. Aqui a gente vai ver basicamente três tipos de estrutura de repetição. A primeira delas, enquanto ou while na linguagem C, passa enquanto ou do while, e o para ou for. A primeira delas vai ter o seguinte formato. A gente escreve enquanto e dentro do parênteses as condições e depois embaixo com indentação as instruções que vão fazer parte dessa estrutura. Da mesma forma que nas estruturas de decisão, as condições vão ser analisadas e vão retornar um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Caso elas se tornem verdadeiro, as instruções vão ser executadas e ao final disso, as condições vão ser analisadas novamente para ver se o ciclo vai se repetir ou não. Então, enquanto determinadas condições forem verdadeiras, as instruções vão ser executadas até que as condições passem a ser falsas. E no caso, se elas já forem inicialmente falsas, as instruções não vão ser executadas, o algoritmo vai apenas seguir para a próxima parte. A segunda estrutura vai ser bem parecida com a primeira, com uma leve diferença. As condições vão ser testadas ao final da execução das instruções, o que significa que as instruções vão ser executadas pelo menos uma vez, mesmo que as condições sejam inicialmente falsas. E por isso vocês têm que tomar muito cuidado quando forem utilizar essa estrutura. A terceira estrutura de repetição já vai ficar mais complexa. A gente escreve para, aí entre parênteses a gente coloca uma variável, escreve d, aí coloca um valor inicial, escreve até, depois coloca um valor final, escreve passo, e depois coloca um valor de incremento, ou seja, quanto vai ser incrementado naquela variável ao final de cada ciclo. E depois embaixo, com a indentação, as instruções que vão fazer parte dessa estrutura. O para é muito interessante porque com ele a gente consegue controlar com muita facilidade quantas vezes as instruções vão ser executadas. Então se eu fizer, por exemplo, para x de 0 até 9 passo 1, as instruções vão ser executadas 10 vezes, porque de 0 até 9, andando de 1 em 1, tem 10 números. Vamos passar então tudo que a gente viu até agora na aula de hoje para a simbologia de fluxograma. O primeiro símbolo aqui vai representar o início ou o final do nosso fluxograma. O segundo, esse retângulo, vai representar um processo, como por exemplo, uma operação aritmética seguida de uma atribuição de valor a uma variável. O terceiro, que é esse quadrilátero, vai representar uma entrada manual de dados, ou seja, o usuário fornecendo dados para o nosso algoritmo. E o quarto vai representar uma saída de dados, ou seja, uma informação sendo mostrada para o usuário. Depois disso ainda tem o losango, que vai representar uma estrutura de decisão ou de repetição. Aí a seta, que vai representar a direção do fluxo, ou seja, para onde que a gente está caminhando no fluxograma. E por último, o conector. O conector vai ser utilizado para representar a continuação do fluxograma, porque nem sempre a gente vai conseguir terminar ele em uma página ou em uma coluna. Agora passando para a representação das estruturas que a gente viu aqui nessa aula, começando pelo C. Aqui vocês veem que a seta chega no losango que vai conter as nossas condições, e se elas forem verdadeiras, o fluxograma vai seguir para determinadas instruções, se elas forem falsas, vai seguir para outras. Agora a representação do escolha. Dentro do losango a gente vai ter a variável de análise, e para cada um dos valores que ela pode assumir, um caminho contendo um bloco de instruções. Agora passando para a representação das estruturas de repetição, começando pela enquanto. Aqui a seta chega no losango contendo as condições que vão ser analisadas, e se elas forem verdadeiras, ele vai seguir para o bloco de instruções, e depois disso a seta retorna ali para o começo para analisar as condições mais uma vez, e quando elas forem falsas, o fluxograma vai seguir para um outro caminho. Depois disso a gente vai ter o faça enquanto, mudando apenas a ordem dos símbolos, porque as condições vão ser testadas após a execução das instruções. E por último a gente vai ter o para, que dentro do losango vai ter a variável, o seu valor de início, o valor de fim e o passo de seu incremento. E agora para finalizar a aula de hoje eu queria trazer para vocês dois exercícios de algoritmos para aplicar fluxograma. O primeiro deles aqui na tela, faça um algoritmo que recebe 3 notas de 0 a 10 e com base na média aritmética vai retornar ao aluno se ele está aprovado ou reprovado. E considera que a média mínima para aprovação é 5. Então vamos pensar agora dos passos que a gente vai ter que tomar para resolver esse problema.
O primeiro deles, a gente precisa receber as 3 notas do aluno. Depois disso, a gente vai ter que calcular a média aritmética delas. Aí depois a gente vai ter que analisar essa média para saber se ela é maior ou igual a 5 ou se ela é menor do que 5. Depois, a gente vai retornar ao aluno a informação de se ele está aprovado ou reprovado. Tendo isso em vista, vamos começar agora a criação do nosso fluxograma. Primeiro, definindo o início dele, e depois uma entrada manual de dados para receber as 3 notas dele. Aí depois disso a gente coloca um processo para receber a média aritmética entre as notas, que vocês podem ver aqui nos parênteses, N1 mais N2 mais N3, fecha parênteses, e depois divide isso por 3. Aí no caso, como acabou o meu espaço aqui, a gente vai usar um conector, termina aqui, usa o círculo, a letra A dentro para indicar onde que ela vai estar começando de novo depois, com a letra A na próxima coluna, e depois a nossa condição, a média ser maior ou igual a 5. Isso vai ser uma estrutura de decisão, então isso pode ser verdadeiro ou falso. No caso, se for verdadeiro, o aluno vai receber o status de aprovado, boas férias. E se for falso, se a média for menor do que 5, então ele vai receber aquela famosa mensagem de reprovado, boas férias. E aí, no caso, para ambas as situações, o algoritmo vai chegar ao fim. E agora o segundo exercício para mostrar uma aplicação de uma estrutura de repetição que a gente viu na aula de hoje. Então aqui, faça um algoritmo que conte os números pares a partir do 0 até o número 10. Então a gente vai ter que contar os números 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então já começando o algoritmo, a gente começa ele com o início. Depois disso a gente já coloca uma variável n e atribui a ela o valor inicial 0. Aí após isso, começando a nossa estrutura de repetição com a condição n menor ou igual a 10. Quando essa condição for falsa, o algoritmo vai chegar ao fim, mas quando ela for verdadeira, a primeira coisa que vai acontecer é, a gente vai usar um comando de saída para mostrar o valor de n. Depois disso, a gente vai incrementar em 2 o valor de n, para a gente contar apenas os números pares. Então, como n era 0, agora ele vai passar a valer 2. E depois disso, a gente retorna ali para o começo da estrutura de repetição para analisar mais uma vez a condição. Aí, no caso, passando mais uma vez por lá, a gente vai mostrar o valor 2 na tela, e depois disso o n vai receber mais um incremento de 2, passando a valer 4 dessa vez. E o ciclo vai se repetir até que n passe a valer 10. E depois disso, quando valer 12, ele não vai mais ser impresso na tela, porque então a condição n menor ou igual a 10 vai ser falsa. Então o algoritmo vai chegar ao fim. E dessa forma, a gente vai contar do número 0 até o número 10 apenas os números pares. E com esses dois exercícios, a gente chega ao fim da aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido útil para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar, que a gente vai ficar muito feliz em responder vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.